Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar importância, criar uma impressão de atividade, gerenciando uma certa elevação da nossa capacidade de se relacionar com textos, utilizando os elementos de integração desse texto para, de certa forma, aplaudir sobre conhecimento, sobre encadeamento da lógica que ele representa num texto. Então, isso não é alimentar o ego, como alguns maus dizeres sobre intenções tendem a é, tentem a julgar, tentem a condenar a gente que faz isso. Isso é apenas moldar a nossa superfície de relação para que a gente consiga freios de notação sobre essas construções no sentido das atividades gramaticais, das atividades das comunicações. E olha só, eu já usei o termo que a gente vai utilizar, né, o dispositivo lógico dessa integração gramatical aqui nessas frases que eu disse várias vezes, né? Então, vejam só, para tudo funcionar, fluir em uma comunicação, a gente depende de vários elementos para tudo se formar uma harmonia. Então, cada elemento tem uma participação muito influente na revelação da harmonia, no sabor. E isso é saber em busca da contração correta, né? Em busca do tom preciso, né? E a, enquanto a gente não consente isso, a relação com toda essa desconstrução, toda essa tensão é um pouco chata, fica sendo julgada. Enquanto você tiver não se aproximar, não se dar ao luxo dessa coragem, não se entregar, né, para essa modelagem, você vai gerar uma certa retração, uma força contrária, uma força de repulsão. No universo dos estudos da física, isso é preciso para desenvolver a inteligência das forças elétricas, forças magnéticas, forças de atração. Forças, né? Decompor forças é você revelar a atração e a repulsão das cargas. Ora, você precisa de doar cargas para tornar-se íntimo, para assumir um contato. E a gramática, as frases, as orações são assim, né? Quando a gente fala, eu vou orar, né? Orar, as pessoas elas já têm uma certa precognição despolarizada frente a esse termo. Mas se você chegar, se você já chegar orando, que é a mesma coisa que cantar, que é a mesma coisa que falar, que é a mesma coisa que olhar moduladamente, às vezes a pessoa não vai se desestimular sobre a carga dessa oração. Então, orar, esse oráculo, ele tem uma certa variação, né? E aí o que acontece? Algumas dessas variações são biologicamente acordadas por tipos, né? A gente tem os tipos de
concordância, os tipos de atribuições, que são os julgamentos das pessoas sobre essa arte, né? Sobre existe uma semenação no artifício da pessoa ver a comunicação, a linguagem acontecendo e se descontrair frente ao tipo de descaracterização que ela assume frente àquela carga, aquela fonte, aquela necessidade de hidratar a matéria com uma reação. Então, muitas pessoas se fecham nas reações ou não têm capacidades de hidratar essas fontes de desadequação por oração, né, empregada. Então, o que acontece? Existe uma viatura no ser que procura a dinâmica do possível, né? E às vezes existe a determinação de que é impossível. Só que o impossível é a gente que determina sobre as condições. Existe essa negociação do impossível e o do possível. E é nós que, digamos, de certa forma, dessas emergências, porque existem as escalas de estabilidade sobre as lógicas comunicadas, sobre as orações, e todos nós temos capacidade de colher a despolarização dessa descarga em lógica de escala, encontrando a materialização do equilíbrio de reagir a elas. Isso é uma verdade. Ela é uma verdade para qualquer animal, para qualquer ser vivo. Não é à toa que a gente chama isso de adaptações. São momentos de reações. Não é à toa que a gente observa cada ser vivo e consulta o tempo de adaptação a reações, por exemplo, reações calorimétricas, né? Você observa a diferença de reação por temperatura de células, de organismos vivos. E aí você percebe que algumas células têm uma diferença porque elas têm mais massa, elas têm mais componentes do que outras células. E é isso que acontece e decompõe essas versões dos seres de serem e estarem, né? Nesse autocontingenciamento de procurar conhecimento sobre todas as avaliações que eles passam sobre essas superfícies de acontecimento da vida, né? Bom, e preposições são blocos de conversão dessa passagem, né? De manter uma certa ativação, né? É como se fosse uma faísca de pulso que mantém a ativação de uma oração, né? Isso é uma cadência, é como se fosse uma cadência. Para não perder a cadência, em muitas frases a gente utiliza preposições em tempos, de tempos em tempos, né? Então a preposição ela é um, depois outro, e ela vai acontecendo para que se mantenha essa cadência de tempo em tempo em um diálogo. E às vezes parece ser natural, mas para esse parecer, né, houve uma gestão da linguagem, houve um investimento na medialização, no poder das relações humanas, que o investimento, houve algo que foi muito incrível, né? É um investimento extremamente alto, né? A gente pode até dizer que muito foi sacrificado para isso parecer
normal, natural. Mas isso não é normal, isso não é natural. Isso é um trabalho, uma especialização, né? E não é algo natural. A gente ganha por isso, a gente precisa ganhar por isso. Nem que seja a estabilidade dessa 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 estabilidade em natureza, em defesa de nós mesmos, certo? Bom, então, como a gente tem um desenvolvimento muito grande dessa tecnologia, a tecnologia de consumir e desenvolver frases para traduzir e orar pelas pessoas em vários arcos possíveis das relações materiais, a gente está o tempo todo utilizando essas preposições, que são matérias que mantêm essa cadência, certo? Então, o que eu quero ensinar para você, além das preposições, é ver a partir desse filtro de camada universal. Porque o universo, para ele ser formado, na nossa visão, ele se suaviza se apresentando pela deformação que a gente consegue ler desse universo, das partes que a gente se toma da leitura, trabalhando essas várias leituras de textos, né, de impressões que a gente já consegue se ligar por atividade, né, por divisões dessas fases de encontrar conhecimento, de encontrar e destacar, né, desenvolvendo os textos. Preposições, então, são, é, são formas de unir e, ao mesmo tempo, transmitir, né, uma contração. Então, em todas as uniões, a gente tem preposições. Só que nessa escala de universo, informação, a gente tem proposições em vários gradientes. E aí a gente tem essa escala de consentir a preposição, porque às vezes a gente tem uma notação silábica e não uma notação letrívora, né? A gente denota por sílabas, a gente une letras e forma um som, uma unidade de som. Mas se a gente deformasse essa sílaba e andasse de forma mais lenta no soar, no reino do soar, o reino do soar denotaria a falta de preposição. Então a preposição, ela é um ingrediente da luminescência. Por que é um ingrediente da luminescência? Porque ela apresenta-se relativamente a nós pela nossa vontade de ver, pela nossa descontração, que de certa forma complementa o efeito, né? Transduzindo o efeito e integrando o efeito a partir das contrações de desmoronamento orgânico, né? Da descontração orgânica. Então, olha só, em vários feixes de uma fonte, a gente reúne o máximo de feixe possível para gerar a maior potência harmônica dessa semelhança. Só que cada um desses desfeixes tem um certo valor, né? Tem uma certa letra.
tem uma certa onda, né, sobre o desequilíbrio da saída da fonte, né, sobre o desequilíbrio do decaimento que essa atividade faz trocando de ambiente, ou seja, fazendo aquela se elevando sobre a condutibilidade, né? A condução desse efeito a partir das relações materiais. Então, preposições, ela é o conhecimento, é o nosso conhecimento, né? Da da ilusão, né? Se a gente tem a ilusão, ela é como se a gente pegasse isso e elevasse essa fonte, elevasse a um volume, né? Então a gente tem a desadequação da realidade sobre os volumes representáveis que ela assume no poder de descontrair com base na ilusão que descende dessa fonte, dessa oração que é coligada a partir desse mantimento, dessa preposição. Isso é muito doido, cara. É muito doido mesmo. Porque se a gente conseguisse ver com os olhos verdadeiros, nós veríamos não um ser humano como a gente vê. Nós veríamos algo como metadados, né? A gente veria várias células próximas das outras, assim, ó. A gente veria alguma coisa mais ou menos assim, um universo desparticular, né? Tudo no universo teria um certo índice de descontato, porque nada está em contato superior, nada se funde em superioridade. Toda a fusão, ela tem um índice de ligação. Então toda partícula, ela tem um índice de ligação. Ela partilha da sua individualidade uma ligação. Então a gente vê a aparentemente fusão, que a gente chama de tecido, né? O acontecido, o acidente, a fusão. Só que essa fusão, essa caracterização da matéria após essa mutação, essa mudança, nós percebemos ela como uma união, mas ela é, de certa verdade, utilizando esse entendimento, esse consciente de preposição, ela é separável, assim como uma unidade textual, né? Se a gente colocasse a visão verdadeira do universo, a gente veria textos, como a gente escreve mesmo, né? A gente tem uma palavra aqui, uma preposição aqui, uma palavra aqui, né? Então, isso é a harmonia sobre a variação que movimenta. O movimento da vida só é permitido, a gente só tem essas certezas por conta das preposições e dos seus desencaixes ou encaixes compartilhados, né? É como se ela fosse a sensibilidade do juízo que permite uma coisa ligar bem a outra, né? Porque se você não tem uma preposição coerente com duas realidades se ligando,
você tem o tempo de desfidelidade dela, você já enxerga que ela vai quebrar, ela vai durar pouco tempo, né? Não é à toa que a eternidade ela utiliza essa preposição sobre as competências de procurar as ligações que vão ficar eternas e as ligações que ainda não encontraram o seu encontro no universo, a sua eternidade, que estão só testando para ver se é eterno ou não. Mas a preposição sabe, né? Porque ela precede dessa responsabilidade nessa arte da vida. É muito legal, cara. Só que a gente consegue ver isso, né, trabalhando essa ciência, essa consciência entre nós. E aí hoje a gente vai ver aqui, ó, né, dar valor para elas nesse sentido, exemplos de preposições. Então você achou que era barato, que não era nada, que você estava ganhando lá no ensino médio, que para que você iria usar o conhecimento, né? Mas o conhecimento você não usa, você vive, né? Então a gente vive a preposição. Preposição é a palavra que liga um termo a outro. Há preposições essenciais e acidentais. As preposições essenciais desempenham apenas a função de preposição. São exemplos até, com e de. As preposições acidentais desempenham outras funções. São exemplos como, segundo, senão. Exemplos de frases com preposições essenciais. Vou à praia. Ante tantas acusações entregou-se. Tantas acusações entregou-se. Ante. Saiu após o café. Então, aqui, ó, a preposição após o café. Saiu o café. Não, saiu após o café. Acabarei e amanhã. Acabarei até amanhã. Olha só, a unidade de preposição, né, que propositifica esse arco aqui, ó, essa frase, esse acordo, né? Então, essa concordância prepositiva, né, propósito, né? Propósito de propósito, né? Torna entendível um arco, né? Um lançamento, né? Um acontecimento, uma mediação sobre um plano. Então ela cria a relação entre um plano utilizando esse meio de orientação dessas ligações, né? Então é legal. O que seria a locução prepositiva? Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras com o valor de preposição. A última dessas palavras é sempre uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, acerca de, à custa de, a despeito de ou apesar de, a expensas de, a favor de, a fim de, a instâncias de, além de, antes de, a par de, apesar de,
Nossa, tem um tanto. Exemplos de frases com locuções prepositivas. Na próxima reunião falaremos acerca dos lucros da empresa. Acerca de, mais os. Acerca dos. Aqui a gente tem uma preposição, uma locução prepositiva. Vá até a porta, ver se alguém chegou. Até e a. O respeito para com os mais velhos é fundamental. O cachorro correu atrás do, através de, a favor dos, através dos, junto dos. Então a gente é cheio de preposição. A gente é cheio de utilização dessas locuções prepositivas para criar a cadência do verbo, para manter a cadência de um verso, né? Então a gente mantém a cadência dos versos utilizando muitas locuções prepositivas, né? É como se a gente tivesse um espaço grande entre uma oração e outra, e para fechar esse espaço a gente mantém a cadência com uma locução que corrobora, criando uma relação estática dentro desse plano distanciado. Então ela converte essas distâncias entre as orações em próximas. Ou ela cessa o obstáculo que haveria, né? Por exemplo, a gente tem o branco e a gente tem o preto aqui. E no meio disso tudo a gente tem o cinza, certo? O cinza seria para nós a preposição, né? Só que o que acontece? Se a gente unir o branco e o preto e misturar ele bastante, dependendo das proporções, a gente vai ter um cinza claro, um cinza escuro. Então a gente tem um gradiente de cinza. Se a gente pegar o espectro eletromagnético, a gente vai ver várias cores por proporções, né, das suas efusões com o ar, né? Com o ar que desevapora elas sobre essa coligação das partículas em uma matéria, né, em uma substância. Existem muitos fenômenos acontecendo, e quando a gente vai falar, para ser breve e objetivo, a gente fala só de um bloco, de um tomo de todos esses fenômenos. Por isso que às vezes algumas pessoas cientistas parecem muito densas, parecem muito dificultadas no ensino, né? Mas não, é porque elas tentam abrir um cobertor muito mais amplo, né? Quanto mais o cientista pratica, mais ele quer acontecer, né? Mais ele quer apresentar esse retalho com todos os fenômenos que ele conhece dessa realidade de contar o que acontece sobre a vida e todas essas ferramentas que a gente tem. Então a gente tem essas necessidades, porque isso é a nossa prática, é a manobra, né? Então, nessa densidade de branco e preto, a gente tem a escala de tons de cinza. Esses tons de cinza representam para nós, quando a gente quer relação, a gente representa a preposição.
Quando a gente é objetivo, a gente corta a preposição e vai no tom de uma vez, né? A gente assume o tom de uma vez. Só que às vezes as pessoas elas esperam preposições, porque preposições são, são efeitos de, de progressões nas conexões que vão desescalar e é, vão criar um tempo, vão dar um tempo maior de decisão sobre a modulação da reação que o relacionamento pode acontecer, né? Então tudo isso é dar tempo ao tempo, né? Você na progressão, na preposição, você consegue passar a marcha e aos poucos, né, fazer com que a pessoa ou a palavra, né, essa ligação ela encontre a melhor, né, reação dessa procura, desse efeito, né? É como se você tivesse assim, ó, fazendo assim e dando a preposição dá um tempo para o encaixe acontecer, para decidir se vai ou não vai, né? Agora, quando você quebra a preposição, você faz assim, ó, pá, você choca, né? Então a preposição é tipo isso, é um amortecedor, sabe? É uma espuma aqui, ó, que vai amortecer e vai separar duas forças, duas colisões, né? E isso em alguns contextos dialéticos, né, em alguns contextos de informação, é quase que mágico, né? Porque às vezes a gente só precisa manter um pouquinho a pessoa concentrada para ela acreditar nessa concentração e ser, de certa forma, modificada por esse elo conectivo, né? Para ela sofrer um mexido em uma localidade específica do cérebro dela que se conecta com esse tipo de texto, uma região cerebral que se conecta com esse tipo de texto e se mistura sobre essa atividade. A gente chama de constante de despolarização. Na verdade, a gente chama de é, curva de despolarização. Essa curva de despolarização, quando você mantém essa despolarização, existe um certo contágio. O contágio, ele emoldura a reação visionada, né? A reação contextual. Né? É como se houvesse essa transferência de texto sobre o indivíduo. E ele se elude em sinapse, em coligação desse efeito colinérgico. Né? Ele se contamina disso, ele descende disso, porque isso se instala nele. É como se fosse um vírus, um indivírus de outro texto, né? De outro movimento. E, cara, eu sempre tive isso com músicas, né? Eu sempre fui efervescido em música, né? Sempre amei esse mantimento de atividade. Só que o meu gosto ele foi se formando por certos instrumentos e certas informações trabalhadas neles, enquanto com outros eu já não havia sustentabilidade para me presentear desse in vitro, né, dessa virologia, né, que é eu me intimidar sobre essa psicose, né, essa transferência de modulação colinérgica
para alguns tipos de ritmos, algoritmos sonoros, né? Informações, orações betas, digamos assim, de energias betas. Mas para outras, sim. E isso de certa forma moldou o que eu sou, né? As minhas exigências, né? Esse meu personagem descende disso. Isso não é uma mentira, né? Tudo que eu sou, né, tem os motivos para eu ser. Tudo que eu zelo tem os motivos para eu zelar, né? Para eu ter esse prazer. E o que eu quero te dizer é que tudo importa. Toda essa relação importa, né? Importa porque isso vai fazer você desenvolver o futuro, né? O futuro está em jogo porque a preposição que você escolhe assume o seu distanciamento para algumas coisas ou não, né? De certa forma, isso é uma validação, né? A gente viu locuções prepositivas aqui. E aqui eu acho que tem alguns exercícios, né? Deixa eu ver. Não, não tem. Então, beleza. Talvez aqui tenha, ó. Que concurso. Vamos resolver uma questão para dar crédito. Aumentar o crédito, né? Hum. Muitas questões, um pouco aqui. Nas alternativas abaixo, há uma palavra destacada em sua classificação morfológica. Assinale a alternativa com a classificação incorreta. Tá, então, Bento não era uma criança. Verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Soube de um rapaz que colecionava fotos 3x4 de desconhecidos. Pronome relativo. Daqueles que reagem a isso com ódio. Preposição. Certo? Proposição essencial. A fronteira entre fantasia e realidade está cada vez mais diluída. Advérbio de intensidade. Certo? Símbolo. Pronome indefinido. Símbolo extremo de um fenômeno bastante familiar. Acho que esse aqui tá errado, né? Pronome indefinido. Bastante. Deixa eu ver esse pronome relativo. Soube que um rapaz colecionava. Que colecionava. Acho que é essa aqui. Parabéns, você acertou. Mudaram aqui, né? Era mais verde. No texto. Não, vou fazer isso aqui não. Considere a frase: o que fazer contra o vento? As palavras destacadas são morfologicamente na sequência o artigo definido. Fazer, verbo. Fazer. Contra, fazer. Contra o vento.
Contra o vento. Contra a preposição acidental e o vento substantivo. Vamos ver aqui. O levantamento considera os resultados desde 1995. Desde. Que foi reconhecido oficialmente. Tá. Preposição, né? O levantamento considera os resultados. Se a gente tirasse o desde 1995, veja bem como que aconteceria a frase. Considera os resultados. 1965, ano em que, né? Então, essa palavra ela está sendo utilizada para descontrair esse distanciamento de cadência entre resultado e 1995, criando uma dependência lógica, né? Resultados, porque a palavra desde pergunta para resultados e essa resposta fica sendo afirmativa e coerente para essa pergunta, né? Essa pergunta subjetiva, desde. Então, uma preposição, ela pode ser uma pergunta subjetiva. Subjetiva a aquilo que já foi objetivado. Então, quando você vê uma pessoa sendo subjetiva, ela está meio que investindo, ela está meio que está pesquisando o que? Preposições. Formas de se ligar, formas de se ligar a ela. Olha que legal, não é mesmo? Já conheceu? Aqui a gente revela as pessoas, né? Sem consulta, sem bola de cristal. Você já conheceu alguém, né? Diga aí nos comentários se você já conheceu alguém que diz as coisas subjetivamente, né? Vai subjetivando as coisas, né? Quem que faz isso aqui, né? Quem? Existe pessoas assim que utilizam muito essas relações que fazem as pessoas se desexpressarem até que a gente aprenda qual é o melhor pronome para se usar com ela ou com ele, né? Com a pessoa, né? Então é ela. Assinale a alternativa que preenche corretamente e na ordem em que se apresentam as lacunas da frase a seguir, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Fomos convidados a encontrar-lhes 20 horas na porta do restaurante. De encontrá-los, a encontrá-los, em encontrar-lhes. Na porta do restaurante, choveu. Não, restaurante. Logo choveu muito e não. Portanto, choveu muito e não. E não conseguimos chegar a tempo. Mas choveu muito. Entretanto, choveu muito. Fomos convidados em encontrar-lhes? Não. A encontrá-los. Não, a encontrá-los. Aqui a gente tem uma locução locução prepositiva, né? A e encontrá-los.
encontrar-lhes as a encontrá-los às 20 horas na porta do restaurante. Mas choveu, né, que é uma adversação, conjunção adversativa, locução prepositiva. E aqui a gente tem uma não, locução prepositiva, e aqui a gente tem uma preposição também, né? Na verdade, a gente as ar, né, será que é artigo? Vamos lá. Sobre o trecho, a escola investe em ambientes digitais de aprendizagem. A análise da função morfossintática só está correta na opção. Vamos ver aqui. A escola investe em ambientes digitais de aprendizagem. A, a análise da função morfossintática só está correta na opção ó. Em ambientes digitais de aprendizagem é objeto de indireto. A escola investe em ambientes digitais de aprendizagem? É indireto, né? Não, ela é dependente, né? É. Ambientes digitais de aprendizagem é independente. Logo seria direto, objeto direto. Objeto direto diz a escola. A escola é sujeito elíptico. A escola. Investe é verbo intransitivo. A escola investe. Verbo intransitivo. Em é conjunção subordinada. Em ambientes digitais. Conjunção subordinativa. De é pronome relativo. A escola investe em ambientes digitais. Aprendizagem. De aprendizagem. Pronome relativo. Não? Em ambientes digitais, de aprendizagem é objeto indireto. Vamos revisar aqui, ó. Objeto indireto. Objeto direto é um termo da oração que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, sendo ligado a ele por meio de uma proposição. Seria uma coisa sobre o qual recai a ação verbal, sendo essencial para a compreensão completa do verbo. Peraí. Hum, é, complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, sendo ligado a ele por meio de uma preposição. Então vamos lá. Ambientes digitais de aprendizagem. Objeto indireto. Aprendizagem, verbo. De preposição. É verdade. Preposição de aprendizagem. As ambientes digitais de aprendizagem. Seria realmente. Calma aí. O objeto indireto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ou seja, ligando-se a ele por meio de uma preposição. Ele indica a quem ou para quem a ação é dirigida. Então,
o objeto direto, ele tem uma preposição, um verbo intransitivo que se remete a quem fez, né? A escola. A escola o quê? Investe em ambientes digitais de aprendizagem. É um pouco difícil, mas descascando aos poucos a gente entra nessa lógica de eu diria de eh, estrutura. Entre as palavras abaixo, uma não pode ser considerada preposição. Assinale. De após, com, entre e depois. Pois, né? Vamos ver aqui. Entre as palavras abaixo, uma é considerada preposição. Assinale a. Entre, mas, que, bastante, qual. Não é entre. A palavra entre. Vamos lá. Entre. Posição especial. A palavra contra na campanha acima faz parte da classe gramatical contra as mulheres. Palavra conta das preposições. Basta de violência às mulheres. Então, contra serve de uma preposição acidental para gerar essa relação entre a primeira oração e a segunda, né? Gerar essa relação que essa violência basta contra as mulheres. É assim mesmo. Então, academicamente a gente treinou um pouquinho, lembrou da preposição, e preencheu um pouco nossa reação de relacionamento com frases para lidar com essas tensões, né, que permeiam essas necessidades que correm aos olhos nossos, né, sobre esse entendimento utilizado para gramática. E a gente conversou um pouco e deu uma deriva analogizando, né? Criando uma certa analogia com essa preposição. Bom, então foi isso aí que a gente teve no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!